Ouça a intolerância ao glúten, vamos falar mais pra frente. Vamos falar hoje porque é bem curtinho o conteúdo. Temos que o sintoma do paciente sempre vai ser uma dor abdominal, geralmente uma dor abdominal distinta da dor que se apresentar no paciente com úlcera. Aqui, nesse paciente, é mais uma dor tipo cólica, tá? E uma dor tipo cólica. Geralmente a dor tipo cólica é característica dos órgãos ocos, das vísceras ocas. Estamos falando do trato gastrointestinal. É uma dor que tem como característica um tempo de progressão e uma intensidade. Geralmente é uma dor que aperta, tem uma intensidade máxima e depois começa de novo a diminuir, mas nunca cede completamente. Sempre mantém um grau mínimo. Parecido a cólica menstrual. Tá? A intensidade pode ser variável, geralmente a intensidade vai relacionada a alguns elementos agressores, no caso, por exemplo, do paciente com intolerância à lactose, intolerância ao glúten, você tem essa dor cólica prévia aos episódios de deposições líquidas. Geralmente tem uma associação. Tá? A quantidade de deposições, de novo, é muito variável dependendo do quadro e dependendo do grau de afetação a nível gastrointestinal. E tanto do tubo gastrointestinal ele se encontra afetado. Em medida disso, então que vamos ter uma maior ou menor afetação tanto na dor como na quantidade de deposições líquidas. Tá? Agora, vamos começar justamente com a colite ulcerosa. As duas, tanto a enfermidade, a doença de Crohn como a colite ulcerativa, as duas doenças se apresentam bem semelhantes, bem parecidas. Sintomatologicamente são muito parecidas. Temos alguns elementos que diferenciam, mas o elemento que mais diferencia é o tipo de lesão e a origem da doença. No caso da colite ulcerosa, temos uma doença de etiologia autoimune que cria uma resposta inflamatória a nível da mucosa, desde a origem retal até que começa a progredir a nível colônico, de forma, estamos falando aí, contínua, ascendente e simétrica. Tá? Essa é a principal diferença com a doença de Crohn, a forma de apresentação. Mientras que a colite ulcerativa vai estar restrita a nível colônico e reto, nossa doença de Crohn, que vamos ver depois, ela pode se disseminar por todo o trato gastrointestinal. Teoricamente, desde a boca até o ânus. Tá? No caso da colite ulcerativa, que aparentemente os sintomas são menos marcados, porém a progressão no tempo, poder depois, que pode ser inclusive mais grave na doença de Crohn. Geralmente tem o seu pico máximo de aparição, como toda doença de origem autoimune, tem seu pico máximo de apresentação no sexo feminino em idades férteis ainda, entre 20 e 40 anos. Tá? Mas, do mesmo jeito, podemos encontrar um grau de apresentação no sexo masculino, não é uma coisa estranha. Só que geralmente a apresentação é bem mais temprana na colite ulcerativa do que no paciente com doença de Crohn. Tá? Geralmente temos o risco de desenvolver a doença quando temos uma herança familiar. A doença como tal ela não é hereditária, ela não está ligada geneticamente, mas a predisposição é bem mais alta. Temos familiares de primeiro grau, mãe, pai, que padecem uma doença inflamatória intestinal, a possibilidade dos filhos gerarem posteriormente é bem alta em comparação com a população geral. Tá? Mas herança como tal, não. Temos distintos tipos de apresentação dentro dessa colite ulcerativa. Tá? Temos as proctites, somente a nível rectal, propriamente, tem uma apresentação de 35%. As formas mais graves, que são as pancolites, tem uma apresentação bem mais baixa. Geralmente, as colites esquerdas, com uma apresentação somente reto e cólon descendente, até a flexura cônica esquerda, são apresentações mais comuns. Tá? Esse é o tipo de paciente que tem uma periodicidade e um ritmo da apresentação da doença. Sempre, como todas as doenças que tivemos vindo até agora, as formas mais graves são muito menos comuns. A apresentação é menos marcada. Porém,
também essa forma de pancolitis é a forma mais grave, é a forma que geralmente tem uma maior apresentação de complicações. No caso da pancolitis, temos que lembrar que as complicações são bem variadas. De fato, temos algumas complicações, a possibilidade de evolução para a malignidade, a evolução do tempo, nessa pancolitis é bem alta. Ou seja, a possibilidade de que evolua para o processo neoplásico é muito alta. Tá? Mas vamos ver que de forma mais comum temos outras complicações. Tá? Vamos para a etiologia. A etiologia, tem embaixo para aqui. A etiologia como tal, da nossa colitis ulcerativa, ela vai determinada por uma resposta autoimunitária. O que isso vai? Temos que nosso organismo gera uma resposta imunitária contra nosso tecido intestinal. Temos aqui uma imagem que seria representar a mucosa intestinal. Tá? Lembre que a nível intestinal, intestino grosso e colônico, o que mais temos é reabsorção de água. Tá? Essas são nossas vellosidades e simplesmente o que vamos fazer é aumentar a superfície de absorção. Vamos aumentar a superfície no mesmo espaço, temos maior superfície para absorver elementos. A esse nível, temos que a presença de algum microorganismo vai gerar uma resposta celular. Como tivemos sempre. Agora, essa resposta celular, no caso do paciente com colitis, acaba se exacerbando. Temos uma resposta mediada provavelmente linfocitária, e essa resposta começa a gerar agressão, provavelmente a nível da nossa mucosa. Toda presença de microorganismos poderia gerar isso. Teoricamente vai gerar. Um paciente que hoje se alimentou com uma comida estragada, ele obviamente vai estar exposto a gerar uma colitis. Mas simplesmente uma colitis, uma gastroenterite. Isso vai durar uns 2, 3, 4, 5 dias e evolui, pronto, acaba. No caso do paciente com colitis ulcerativa, essa prima infecção teria uma resposta aumentada que vai evoluir progressivamente e vai aumentando e lesionando a mucosa intestinal. Tá? O normal é que essa resposta imunitária esteja completamente limitada ao microorganismo invasor. Na caso da colitis ulcerativa, não acontece isso. Deixa de estar limitada ao microorganismo, evolui e começa a gerar resposta inflamatória localizada e começa a atacar, provavelmente, e destruir a mucosa intestinal. Quando perdemos, propriamente, superfície, quando perdemos a mucosa pela resposta inflamatória, começa a se lesionar, provavelmente, nossa parede intestinal. No caso da colitis ulcerativa, esse processo de ulceração, esse é o nosso epitélio, nossa mucosa, muscular, já outros camaceus, certo? Nossas vellosidades. No caso do paciente com colitis ulcerativa, a lesão geralmente se limita a mucosa e submucosa. Podemos ter lesões de grande tamanho, lesões ulcerativas bem importantes, mas uma das características justamente é que essa lesão acaba sendo limitada. Tá? As diferenças com a doença de Crohn. O problema é conheci bem agora. A temperatura para a pressão. Parece que sim, são muito alérgicos. Bom, vamos lá. Agora, esse paciente com colitis ulcerativa, vamos ter múltiplas lesões, como falamos, são ascendentes, contínuas e simétricas. Estamos falando que a partir de todo o trato gastrointestinal, ou seja, a nível colônico propriamente, do marco colônico e reto, ela vai ir avançando desde o ânus, mas vai avançar ascendente. Saúde. Obrigado. Eu, Aire. Ela vai ascender desde o reto de forma contínua, lesionando toda a parede, tá? E vai ascendendo até chegar a abarcar todos os poros. Chamamos de uma pancolitis.
como está uma evolução da doença, vai ser evoluir para isso. Se ele é deixado evoluindo livremente. Essa pancreatite, que se caracteriza por um processo inflamatório, ulcerativo, ele como tal, a colite ulcerativa vai estar limitado, obviamente, à nossa mucosa e submucosa. Certo? Agora, estamos falando de mucosa e submucosa de todo o corpo. Então, os transtornos de absorção desse paciente estão muito aumentados. Tá? Os sintomas, no caso, as dores abdominais, distensão abdominal, as deposições líquidas são muito altas, a quantidade é muito alta, a repercussão sistêmica para esse paciente é muito marcada. Porém, a doença, como toda doença autoimune, ela tem fases. Ela tem etapas que piora, tem etapas que vai melhorar, praticamente assintomática, e tem fases que volta a piorar. Tá? Essa evolução da doença faz que o paciente simplesmente vai para a cronicidade. Os todos parecem meio... O senhor tem antialérgico? É? Eu tenho antialérgico. O senhor quer? É o ar condicionado, você tinha combinado um pouco. Essa temperatura eu coloquei assim também. Não, é... Coisa não é um clima, é uma rinite alérgica. Deixa assim. Esse aqui é bom, eu tenho colocar bem menor. Pelo menos eu estou muito bem com ele. Eu já comi Sim, eu conheço, mas não gosto muito não. Já provei. Muito obrigado. Mas se alguém tem desloratalina, Mas tá vencido. Mentira só. essa data de validade geralmente vem dias assim um pouco, vem dia 15 de tal data, ou às vezes só um mês e o ano, né? Geralmente se considera até o final desse mês a data de validade. Não sei se é julho, as pessoas consideram até 31 de julho ainda vale. Mas eu tinha uma amiga, mas isso igual é um pouco empírico, né? O recipiente, ele pode igual se estragar. Eu tinha uma amiga, ela me comprava 3 dias. Mas eu fico também assim com o tempo. Mas com o tempo que tava frio, eu fico desse jeito. Professora, eu já comprei. Eu sou compadre. O máximo que vai acontecer é a morte. Uma dor de barriga no máximo. Larissa tomou ontem, não morreu não, então morreu. Vamos tomar café no velório, né? Mais feio, né? Ah. Agora a noite passar a noite tomando cafezinho é bom. Achei que tinha que ter bolo também, né? Continuando. Tem muitas coisas, por exemplo, interação de fármacos com álcool. Tem sim, tem fármacos de interação com álcool, mas são na verdade. Ô, gente, estou filmando para não estar falando besteira. Não, falando antibiótico não pode beber álcool. Na verdade, tem um grupo de antibióticos que você não pode consumir junto com o álcool, mas na verdade é um transtorno da absorção dele. Eu sou aqui que é proibido, pelo amor de Deus. Que não pode, pelo amor de Deus. Mas na verdade, por exemplo, tem antimicóticos. Os antimicóticos, muitos, quando são de uso sistêmico, eles têm um metabolismo hepático muito alto. Inclusive, quando faz tratamentos com tempo prolongado, você tem que ficar vendo a função hepática. Quando o paciente faz o tratamento.
aí sim se recomenda não consumir álcool. Não pelo fato de que ele vai ter interação com o fármaco, senão pelo fato de ser metabolizado de hepático também faz uma sobrecarga hepática muito grande. Então o medo é a afetação hepática, né? Mas também é relativo. Né? As sulfas, no caso do álcool também, assim, o coração sim, o coração que dá muito hepático. Mas são também surpresas. Né? Geralmente, por exemplo, se indica tratamento vaginal um, dois doces. Pronto, esse é o problema. Mas bom, voltando. Agora, esse paciente com colite ulcerativa, estamos falando, ele vai ter uma periodicidade da apresentação. Vai ter fases de melhoria, fases de piora. A progressão é uma doença crônica, então a progressão durante anos, na maioria dos pacientes, acaba sendo, quando a forma clínica da apresentação são as mais leves, geralmente ele tem uma progressão bem lenta, bem assintomática, sem nenhuma complicação. Se caso a gente encontrasse um desses pacientes com colitis ulcerativa, no primeiro momento da apresentação, a gente vai achar que isso aqui poderia ser uma gastroenterite, simplesmente. Temos um paciente com dor abdominal e grande quantidade de posições líquidas, tá? Ou seja, com diarreia. Isso pode ser simplesmente uma intoxicação alimentar, um rotavírus, uma gastroenterite. O problema é o seguinte: quando a gente tem um paciente com um histórico de anos de evolução, de perda de peso, de grandes quantidades de posições, tá? Esse é o paciente que nos leva a pensar a possibilidade de que seja um quadro de doença inflamatória intestinal. Sim. Mas as dejeções dele vão ser sempre líquidas? As deposições? Sim. Não, as deposições, como estava falando, tem fases. Nas fases mais assintomáticas, as deposições podem ser, entre aspas, normais. Agora, tem uma questão. Vou falar um pouquinho disso. Também é importante determinar o que para o paciente de deposição normal. Porque pode ser que para ele ter fezes de consistência pastosa seja normal. Mas seja normal porque para ele há anos já vem assim. Certo? Para isso, eu recomendo vocês darem uma olhada. Tem uma coisa que se chama, eu não tenho no meu slide, se chama de Bristol. Não sei se alguma vez viram. Essa escala de Bristol serve para classificar as características das fezes. Geralmente, o paciente com colite ulcerativa, nas fases sintomáticas, ele está no ponto máximo da escala, ou seja, nas condições líquidas ou consistência semipastosa. Tá? Praticamente é diarreia o tempo todo quando ele está nas suas fases sintomáticas. O que acontece? Isso aqui acaba se comportando bem parecido a essa úlcera gástrica, que tem fases em que melhora quando começa a repitalizar e fases em que vai piorar. Como é uma doença autoimune, a resposta imunitária desse paciente vai fazer a doença variar. Vai ter fases em que melhora, fases em que piora. Estamos falando fora do tratamento, tá? Sem relação com o tratamento. O paciente vai ter fases de melhoria e fases que vai piorar. Geralmente nas fases em que ele começa a piorar, é que temos uma progressão, como estamos vendo aqui, uma progressão da lesão. À medida que vai progressando essa lesão, os sintomas vão ser piores. Tá? Não todo paciente tem por que piorar. Geralmente, a presença de alguma infecção em toda doença autoimune acaba levando a que a resposta imunitária aumente pela presença dessa infecção. Então, uma resposta imunitária aumentada, que é o foco do problema da colite ulcerativa, vai fazer a doença progredir mais ainda. Tá? A quantidade de deposições é muito variável, pode ir de 4 por dia a 20 por dia. Temos um paciente não é que está encamado, está em um vaso sentado o dia todo. Meu Deus. O problema é o seguinte: todo que o paciente coma, todo que o paciente beba, acaba indo de novo para o vaso. Tá? A quantidade dessas deposições varia justamente à medida que o processo inflamatório vai progredindo.
vai aumentando. Obviamente que com essas deposições vemos uma série de outros problemas acompanhando, como desidratação, perda de peso, transtornos hidroeletrolíticos. Pode acontecer nesse paciente porque são deposições em muita grande quantia. Tá? A dor abdominal, sempre característica nesse paciente, geralmente a presença de uma dor de características moderadas a leves, que se intensifica bruscamente, não fala a possibilidade de uma complicação no processo da patologia. Tá? Outras manifestações como náuseas, vômitos, febre, anorexia, prostração, o paciente fica encamado, obviamente com 20 deposições líquidas por dia, o paciente vai ficar encamado. Né? Mas, como estamos vendo aqui, são sintomas bem específicos: diarreia, enjoo, vômito, febre e dor abdominal. Entende? Isso pode ser uma gastroenterite, isso pode ser uma intoxicação alimentar, isso pode ser uma intolerância ao glúten, intolerância à lactose, doença inflamatória intestinal, como colite ulcerativa, doença de Crohn, pode ser qualquer um deles. Um elemento muito importante para diferenciar é justamente o tempo que o paciente leva com a doença. Se ele nos fala de uma periodicidade dos sintomas, que a cada pouco tempo ele apresenta os mesmos sintomas, isso é mais provável de uma doença crônica. Então, gastroenterite não é. O problema é quando você pegou o paciente aqui, no primeiro dia do primeiro sintoma. Entende? Pela primeira vez na vida, ou seja, quando se desencadeou por primeira vez essa colite ulcerativa. Aí não temos como diferenciar. Aí o mais provável é que o paciente vai passar simplesmente como um paciente com uma gastroenterite. Você vai levar o tratamento e vai para casa. Pode ser que apresente uma melhoria, quando vai apresentar, porém depois do tempo volta de novo o quadro semelhantes características. Tá? Sempre nesses pacientes vemos o elemento das deposições em grandes quantias. E onde o paciente poderia fazer os sintomas parecidos a essa quantidade de deposições? Paciente com HIV, certo? Paciente com sintomas inespecíficos, perda de peso, idade jovem e grandes quantidades de deposições líquidas. Tá? Aí você faz teste nesse paciente, não tem nada, não tem HIV, mas continua com o seu quadro. Ele tem uma boa resposta imunitária, só tem uma deficiência provavelmente a nível colônico. Uma das características da colite ulcerativa, entre as complicações, ele tem complicações na verdade colônicas e extracolônicas. As extracolônicas ou extraintestinais, essas complicações podem ser muito variadas, desde transtornos osteoarticulares, transtornos hepáticos, renais, inclusive